Atos dos Apóstolos, capítulo 1. No meu primeiro livro, ó Teófilo, relatei todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado ao céu, depois de haver dado mandamentos, pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual de mim ouvistes. Porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: Não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir assim como viste subir. Então regressaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que está perto de Jerusalém, à distância da jornada de um sábado. Quando chegaram, subiram ao cenáculo onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos irmãos, ora, a multidão das pessoas era de cerca de 120, disse: Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o preço da sua iniquidade, e precipitando-se rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue, pois está escrito no livro dos Salmos: Fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. Garcesões, meise que vai zero provezero, são tordizero provezero paral. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi elevado ao céu, se torne testemunha conosco da sua ressurreição. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tens escolhido para tomar o lugar neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou para ir ao seu próprio lugar. E lançaram sorte sobre eles, e a sorte caiu sobre Matias, e foi ele contado com os 11 apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que ficou perplexa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e maravilhados, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? Como, pois, os ouvimos falar cada um na nossa própria língua em que nascemos? Partos, medos, elamitas, e os habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia,
Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia próximas a Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, estavam todos atônitos e perplexos, perguntando uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão cheios de vinho doce. Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos, e também sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Seis Elisada, ouvais, queres em si, varões israelitas, escutai estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou por meio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi diz a respeito dele: sempre vi o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para que eu não seja abalado. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. Estava ali um homem coxo de nascença, que diariamente punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando os olhos nele com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Disse, porém, Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os pés e os tornozelos se lhe firmaram. De um salto pôs-se em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e reconhecendo-o como o que se sentava a pedir esmola à porta formosa do templo, encheram-se de admiração e pasmo pelo que lhe acontecera. Enquanto o homem curado se conservava junto de Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Vendo isso, Pedro falou ao povo: varões israelitas, por que vos admirais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se por nossa própria poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós entregastes e negastes perante Pilatos, tendo este resolvido soltá-lo. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que vos dessem um homicida, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vedes e conheceis. A fé que vem por meio de Jesus deu-lhe esta perfeita saúde na presença de todos vós. Agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos governantes. Deus, porém, assim cumpriu o que já antes anunciara pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie o Cristo que já vos foi designado, Jesus,
ao qual convém que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Pois Moisés disse: O Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, desde Samuel e os que sucederam, quantos falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros, para vos abençoar no afastar-se cada um de vós das vossas maldades. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, sobrevieram-lhes os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, indignados por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dos mortos. Deitaram-lhes as mãos e os puseram na prisão até o dia seguinte, porque já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e o número dos homens chegou a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas. Estava ali Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Puseram-nos no meio e perguntaram: Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo e anciãos, se hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, sim, em seu nome é que estes estão perante vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Vendo eles a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e simples, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo que o homem curado estava com eles, nada tinham que replicar. Ordenaram-lhes que se retirassem do sinédrio e deliberavam entre si, dizendo: Que faremos a estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los severamente para que não falem mais neste nome a homem algum. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, soltaram-nos, não achando motivo como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara essa cura milagrosa. Soltos, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Soberano Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi teu servo: Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades conspiraram contra o Senhor e contra o seu ungido. Mais vontade de vir, mais. Pois, na verdade, se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus.
Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Era o coração e a alma da multidão dos que creram. Ninguém considerava exclusivamente seu, nem coisa alguma do que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendeu, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e, tendo retido parte do preço, sendo sua mulher conivente, trouxe o restante e o depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do campo? Enquanto o possuías, não era teu? E, depois de vendido, não estava o dinheiro em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo Ananias estas palavras, caiu e expirou, e sobreveio grande temor a todos os que o ouviram. Levantando-se os moços, envolveram-no, levaram-no e o sepultaram. Cerca de 3 horas depois entrou a mulher, não sabendo o que havia acontecido. Perguntou-lhe Pedro: Dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? Ela respondeu: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles te levarão também a ti. No mesmo instante caiu ela aos pés dele e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do seu marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram estas coisas. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos estavam de comum acordo no pórtico de Salomão. Dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo os exaltava. Crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, no Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os porem em leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Também das cidades circunvizinhas afluía muita gente a Jerusalém, trazendo enfermos e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele encheram-se de inveja, deitaram mão nos apóstolos e os meteram na prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer entraram no templo e ensinavam. Chegando o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscar os apóstolos à prisão. Mas os carcereiros não os acharam no cárcere. Voltaram e relataram: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando ouviram estas palavras, tanto o capitão do templo como os principais sacerdotes ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Então chegou alguém que lhes disse: Eis que os homens que recolhestes na prisão estão no templo ensinando o povo. Nisso foi o capitão com os guardas e os trouxe, sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, pois, e os apresentaram ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou: Não vos admoestamos expressamente que não ensinasseis nesse nome? Contudo, enchestes Jerusalém com a vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens.
o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, com a este exaltou com a sua destra por príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e remissão de pecados. E nós somos testemunhas destas coisas, e bem assim o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Ouvindo isto, enfureceram-se e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, acatado por todo o povo, mandou que saíssem por um pouco os homens e disse-lhes: Varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, ao qual se ajuntaram cerca de 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo, mas também este pereceu, e todos os que lhe obedeciam foram dispersados. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-la, para que não sejais achados até lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Retiraram-se, pois, da presença do sinédrio, regozijando-se por terem sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus, o Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério diário. Então os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus para servir às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O parecer agradou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram perante os apóstolos, que, orando, lhes impuseram as mãos. E a palavra de Deus crescia, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos da sinagoga chamada dos libertos, sireneus, alexandrinos e os da Cilícia e Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: Ouvimo-lo proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Assim excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao sinédrio, apresentando falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras contra este santo lugar e contra a lei, porque nós o ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de anjo. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Disse então o sumo sacerdote: Porventura é isto assim? Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Então o sumo sacerdote perguntou: São estas coisas assim? E Estevão respondeu: Irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele na Mesopotâmia antes de habitar em Harã, e lhe disse: Sai da tua terra e do meio da tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai morreu, Deus o fez migrar para esta terra em que vós agora habitais. E não lhe deu nela herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu que lhe a daria em possessão, e a sua descendência depois dele, não tendo ele filho. Falou Deus assim: que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos.
E eu julgarei a nação que os escravizar, disse Deus. E depois sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão. Assim gerou Abraão a Isaque e o circuncidou ao 8º dia. Isaque gerou a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. Os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito. Mas Deus era com ele e o livrou de todas as suas tribulações, dando-lhe graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então fome sobre todo o Egito e Canaã, e grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimento. Quando Jacó ouviu que havia trigo no Egito, enviou ali nossos pais a primeira vez. Na segunda vez, deu-se José a conhecer a seus irmãos, e foi manifesta a Faraó a linhagem de José. José mandou chamar a Jacó, seu pai, e a toda a sua parentela, 75 almas. Jacó desceu ao Egito, onde morreu ele e nossos pais, e foram trasladados para Siquém e depositados no sepulcro que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Hamor em Siquém. Quando se aproximava o tempo da promessa que Deus jurara a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este usou de astúcia para com a nossa raça e maltratou nossos pais, a ponto de os obrigar a abandonar os seus filhinhos, para que não sobrevivessem. Nesse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi criado na casa de seu pai, mas sendo exposto, a filha de Faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe ao coração visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um deles sofrer injustiça, defendeu-o e vingou o oprimido, matando o egípcio. Cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar livramento por sua mão, mas eles não compreenderam. No dia seguinte apareceu-lhes quando brigavam e procurou reconciliá-los, dizendo: Varões, sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que ofendia o próximo repeliu, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo, na chama de fogo do meio de um sarça. Moisés, vendo isto, admirou-se da visão, e aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo, não ousava olhar. Disse-lhe o Senhor: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu gemido e desci para livrá-lo. Agora, pois, vem, e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, a quem haviam rejeitado, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi ele quem os tirou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Este é o Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta como eu. Este é o que esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram bezerro, ofereceram sacrifício ao ídolo e se alegravam nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto do exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios por 40 anos no deserto, ó casa de Israel? Antes tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar. Portanto, vos removerei para além da Babilônia. O Essar, Mouso. O tabernáculo do testemunho estava com nossos pais no deserto, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto.
o qual nossos pais, tendo-o recebido, o introduziram, sob a condução de Josué, na possessão dos gentios que Deus expulsou da presença deles, até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. Porém foi Salomão quem lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi a minha mão que fez todas estas coisas? Duros de cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e homicidas, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles estas coisas, enfureciam-se no seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres encerrava-os no cárcere. Entretanto, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, iludindo o povo de Samaria, dizendo ser ele grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: Este é o poder de Deus, chamado Grande. A ele atendiam porque por muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, batizavam-se homens e mulheres. O próprio Simão creu e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, maravilhado ao ver os sinais e grandes milagres que se operavam. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, descendo, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles havia ele ainda descido, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste adquirir com dinheiro o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondeu Simão: Rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Tendo eles testificado e falado a palavra do Senhor,
voltaram para Jerusalém, anunciando o evangelho em muitas aldeias dos samaritanos. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Ele se levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar, regressava, assentado no seu carro, e lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te e junta-te a esse carro. Correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que estás lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E rogou a Filipe que subisse e se sentasse com ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a boca. Na sua humilhação tiraram-lhe a justiça. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Perguntou o eunuco a Filipe: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe tomou a palavra e, começando por esta escritura, anunciou-lhe a Jesus. Enquanto seguiam pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. Disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E ordenou parar o carro. E ambos desceram à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Filipe, porém, foi encontrado em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Entrementes, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que fossem do caminho, tanto homens como mulheres, os trouxesse presos a Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e te será dito o que deves fazer. Os homens que viajavam com ele pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo se levantou da terra e, abrindo os olhos, nada via. Tomando-o pela mão, conduziram-no a Damasco. 3 dias esteve cego, sem comer nem beber. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recupere a vista. Ananias respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ubara como ação, Ais, Sadom, esse sou. Então Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que recuperes a vista e sejas cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Levantou-se e foi batizado. Depois tomou alimento e recuperou as forças. Esteve alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco e logo pregava nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam pasmavam e diziam: Não é este o que em Jerusalém assolava os que invocavam esse nome e viera aqui precisamente para os levar presos aos principais sacerdotes? Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus era o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si matá-lo, mas o seu plano chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite vigiavam as portas para o matar.
Tomando-o de noite, os discípulos desceram-no pelo muro, dentro de um cesto. Tendo chegado a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como no caminho ele vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Assim andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia também com os helenistas, mas eles atentavam contra a sua vida. Tendo conhecimento disto, os irmãos levaram-no até Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja, pois, em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinha paz, sendo edificada. Andava no temor do Senhor e pelo conforto do Espírito Santo se multiplicava. Aconteceu que Pedro, visitando a todos, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Ali achou um homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama porque era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele se levantou imediatamente. Viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que traduzido quer dizer Dorcas. Esta era rica em boas obras e esmolas que fazia. Naqueles dias adoeceu e morreu. Lavado o corpo, puseram-no no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe rogassem: Não te demores em vir ter conosco. Pedro levantou-se e foi com eles. Logo que chegou, conduziram-no ao cenáculo, cercaram-no todas as viúvas, chorando e mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorcas lhes fazia quando estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Dando-lhe a mão, levantou-a, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou muitos dias em Jope, em casa de um curtidor chamado Simão. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da coorte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, que dava muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Cerca da hora 9ª do dia, viu claramente em visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio. Este, fitando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este se acha hospedado com um certo Simão curtidor, cuja casa fica junto ao mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. Tendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, enquanto estes viajavam e se aproximavam da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª para orar. Sentiu fome e quis comer. Enquanto lhe o preparavam, sobreveio-lhe um êxtase. Viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que lhe dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro, porém, respondeu: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum ou imunda. Segunda vez lhe falou a voz: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto aconteceu 3 vezes, e logo foi o objeto recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam à porta. Chamando, indagaram se ali estava hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto Pedro refletia sobre a visão, disse-lhe o Espírito: Eis aí 3 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Pedro desceu aos homens e disse: Aqui estou,
sou aquele a quem buscais. Qual é a causa por que viestes? Eles responderam: o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo que te mandasse chamar à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos de Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio os estava esperando, tendo reunido seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro ia entrando, saiu-lhe Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou e achou muitos reunidos, e disse-lhes: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem devo chamar comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim sem objeção. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Cornélio respondeu: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, quando apareceu diante de mim um varão em vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e chama Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este se acha hospedado em casa de Simão Curtidor, junto ao mar. Imediatamente mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto te foi ordenado pelo Senhor. Então Pedro, abrindo a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e pratica a justiça lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia, e concedeu que fosse manifestado não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou que pregássemos ao povo e testificássemos que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo o que nele crê recebe remissão de pecados. Mas Mocento, de para o. Aconteceu que, enquanto Pedro ainda pronunciava estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode negar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que ficasse com eles alguns dias. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Os apóstolos e os irmãos que estavam pela Judéia ouviram que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, contendiam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro começou a expor-lhes, ponto por ponto, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, e em êxtase tive uma visão. Descia um objeto como se fosse um grande lençol, sendo baixado do céu pelas 4 pontas, e chegou até mim. Fitando os olhos nele, observei e vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Eu, porém, respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou na minha boca coisa alguma comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou não consideres comum. Isto aconteceu 3 vezes,
e tudo foi recolhido ao céu. E eis que, na mesma hora, pararam à porta da casa onde eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesareia. O Espírito me disse que fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. Ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este te dirá palavras pelas quais serás salvo tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Lembrei-me então da palavra do Senhor quando disse: João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Ouvindo eles estas coisas, calaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: assim, pois, Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Os que foram dispersos por causa da tribulação suscitada por causa de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, tendo ido a Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que haveria grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos resolveram mandar, conforme as posses de cada um, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que fizeram, enviando-o aos anciãos por intermédio de Barnabé e Saulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Matou à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu. Prendendo também a Pedro, eram os dias dos ázimos. Tendo-o preso, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para o apresentar, nessa mesma noite dormia Pedro entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou o cárcere. Tocando ele no lado de Pedro, despertou-o, dizendo: levanta-te depressa. E as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que dava para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Então Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, dirigiu-se para a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando bateu ao portão do pátio, veio uma criada chamada Rode atender. Reconhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu o portão, mas, correndo para dentro, anunciou que Pedro estava lá fora. Eles lhe disseram: estás louca. Ela, porém, assegurava que assim era. Eles diziam: é o seu anjo. Pedro, porém, continuava batendo. Quando abriram,
viram-no e ficaram atônitos. Ele, acenando-lhes com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submeteu os guardas a inquérito e mandou justiçá-los, e descendo da Judéia para Cesareia, lá ficou. Herodes estava em guerra com os de Tiro e Sidom. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele e, ganhando a Blastus, camareiro do rei, pediam paz, porque a sua terra se abastecia da do rei. Num dia designado, Herodes, vestido de trajes reais, assentou-se no tribunal e dirigiu-lhes a palavra. O povo clamava: é voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de vermes expirou. Mas a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Tendo Barnabé e Saulo concluído seu ministério, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, que tinha por sobrenome Marcos. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, companheiro de criação de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo-lhes as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo mago, falso profeta judeu, chamado Bar-Jesus, que estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem inteligente. Este chamou Barnabé e Saulo e desejava ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mago, porque assim se interpreta o seu nome, procurando desviar da fé o procônsul. Saulo, porém, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora, a mão do Senhor sobre ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Imediatamente caiu sobre ele névoa e escuridão, e, andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Tendo navegado de Pafos, Paulo e os que com ele iam chegaram a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Eles, porém, prosseguindo desde Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga em dia de sábado, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, falai. Com trombo rero pada dois. Só o prazentezinho que eis, levantando-se Paulo e fazendo sinal com a mão, disse: varões israelitas e vós que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e na terra do Egito exaltou o povo, quando ali peregrinavam, e com braço poderoso os tirou daí, e por espaço de quase 40 anos os suportou no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a sua terra, cerca de 450 anos depois. Depois disto deu-lhes juízes até o profeta Samuel. Então pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E havendo-o rejeitado, levantou-lhes o rei Davi, do qual também deu testemunho, dizendo: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus. Antes da vinda dele, João pregou o batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Quando João completava a sua carreira, dizia: quem supondes vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que vem depois de mim aquele cujas alparcas dos pés não sou digno de desatar.
Irmãos, filhos da geração de Abraão e vós, os que temeis a Deus, a nós foi enviada esta palavra de salvação. Pois os que habitam em Jerusalém e os seus príncipes, não conhecendo a Jesus nem as vozes dos profetas que se leem todos os sábados, condenando-o, cumpriram-nas. E, embora não achassem nele crime algum digno de morte, pediram a Pilatos que lhe tirasse a vida. Quando cumpriram todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e por muitos dias foi visto pelos que com ele subiram da Galiléia a Jerusalém, os quais agora são suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos que a promessa feita aos nossos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, hoje te gerei. E que o ressuscitou dentre os mortos para nunca mais voltar à corrupção, declarou-o assim: Dar-vos-ei as santas e fiéis bênçãos de Davi. Pelo que também outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque tendo Davi servido a sua própria geração conforme a vontade de Deus, adormeceu, foi sepultado com seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não viu a corrupção. Seja-vos, pois, notório, irmãos, que por este se vos anuncia a remissão de pecados, e por ele todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, admirai-vos e desaparecei, porque eu realizo uma obra em vossos dias, obra tal que não acreditaríeis se alguém vô-la contasse. Ao saírem eles, rogavam que no sábado seguinte lhes falassem estas palavras. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a permanecer na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Os judeus, vendo as multidões, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos julgais indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque assim nos mandou o Senhor: Pus-te por luz dos gentios, a fim de que sejas para salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que estavam destinados à vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela região. Mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, suscitaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram do seu território. Estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Em Icônio, entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu grande multidão de judeus e gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, concedendo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Quando houve um motim tanto de gentios como de judeus, juntamente com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, sabendo-o eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a região circunvizinha, e ali pregavam o Evangelho. Em Listra estava sentado um homem aleijado dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que, fitando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levanta-te direito sobre os teus pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica: Os deuses tomaram forma humana e desceram até nós. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele o principal portador da palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo estava em frente da cidade,
trouxe para as portas touros e grinaldas, querendo oferecer sacrifícios com as multidões. Quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isto, rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que vos convertais dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. E dizendo isto, com dificuldade, impediram que as multidões lhes oferecessem sacrifícios. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e, tendo persuadido as multidões, apedrejaram Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, pois que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. E havendo-lhes constituído anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha. Tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália e dali navegaram para Antioquia, donde haviam sido encomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Quando chegaram e reuniram a igreja, relataram tudo quanto Deus fizera por meio deles e como abrira aos gentios a porta da fé, e ficaram ali muito tempo com os discípulos.